que momento, de que maneira a política entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso e fui para a universidade e praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda, né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prado e do Elias Chaves Neto. E eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E eventualmente o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Até que veio a questão da Hungria, a invasão da Hungria, o relatório Khrushchev, então acabou tudo isso, né? E passei um longo período, enfim, outra vez voltando só para os estudos. E depois eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal. Mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade. Queríamos modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. E fui obrigado a sair do Brasil. Aí, exílio, ditadura. Então, isso é que me levou de novo a ter uma participação mais ativa na política. Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantis de direita do Mackenzie e de esquerda da filosofia da USP durante o regime militar em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc., mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruth Cardoso, ao lado do presidente eleito, que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Éramos todos, pois levamos 2 anos lendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda-direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real com a questão social, com a dívida social que esse país tem com a sua população, e as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda. O professor Hélio Jaguaribe escreveu recentemente o seguinte: Lula não é uma pessoa comum, Lula é um mito político. Um lulismo já bem maior que o petismo, de padrão getulismo, janismo, brizolismo, ademarismo. E um mito só pode ser confrontado e até derrotado por um outro mito. E cadê esse outro mito? Olha, eu acho que isso não é verdade, porque eu derrotei o Lula 2 vezes, no primeiro turno. Né? E ele já era um mito. Ele era, naquela época eu dizia, ele é um símbolo, mais do que um líder. Né? Então eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a gente mitifica um pouco as condições políticas e as próprias pessoas, sobretudo quando estão no exercício mitifica o mito. O mito. Agora, por outro lado, ao dizer isso, eu não quero negar ao Lula as qualidades que ele tem, né, e a capacidade que ele tem de responder aos diferentes auditórios, de capacidade até de agradar os diferentes auditórios. O senhor outro dia definiu Lula como um cartesiano? Não. Em que sentido? Não. Movido a senso comum? Não. Movido a senso comum? Cartesiano, não. Muito amigo dele, não. Eu não acho que ele seja cartesiano. Eu acho que ele tem muito mais, e isso é a força do Lula. Ele é muito mais Mário de Andradiano, mais macunaímico que cartesiano. Certo. Né? O que é a força dele, porque o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Mas não no sentido de falta de integridade. Sim, mas depois explicar isso. Não no sentido de falta de encharcado de senso comum. No sentido de consenso comum, e aquilo que ele próprio disse, eu sou uma metamorfose ambulante. Não foi o Lula quem disse isso? Isso é uma frase macunaímica. Não é cartesiano. Mas talvez por isso o senhor disse que em 2014 o senhor acredita na volta do Lula. Não, na volta não, na candidatura. Eu acho que... Porque esse é um problema dele, não sei lá. Ele tem todo o direito de ser candidato em 2014, né? E acho que... O senhor não tem dúvida de que em 2014 ele está no páreo. Eu acho que ele está no páreo.
Eu acho que ele está no páreo porque o Lula tem, enfim, ele tem um cacife, ele é político profissional. Né? Ele não vai voltar para ser diretor de sindicato ou trabalhador metalúrgico, ele é um político. Né? E o político, estando na ativa, tem que se candidatar. Eu acho que a probabilidade de se candidatar é muito grande. E não vejo nada de errado nisso. Devo reconhecer que o Lula nunca faz ataque pessoal. A mim, nunca. Eu também nunca fiz nenhum ataque à pessoa dele, ou à família, nunca. Nada. Por posicionamento político ou por elegância? Pelos dois. Eu acho que politicamente não é correto e também não é meu jeito. E também não é o jeito do Lula. Como é que o senhor conceitua ideologicamente o presidente Lula? Ele é o quê? Como ele definiu que ele é uma metamorfose ambulante, ele não dá para conceituar. Mas eu acho que ele é uma pessoa de senso comum. Isso não é para desaboná-lo, mas é de senso comum, percebe as coisas no sentido comum e que ele acredita, acho que ele acredita nisso, que se nós pusermos juntos as pessoas de boa vontade ao redor de uma mesa, elas chegam a um bom resultado. Lula nunca viu o mundo pela prisma da luta de classes, embora tenha sido um líder sindical. Ele é um negociador de classes. Ele faz isso sempre. Vamos fazer uma assembleia, reúne todo mundo e aí brota a luz. Né? Acho que em outros termos, a ideologia católico-popular. Presidente. Um homem que quer o bem dos outros, quem não quer? Mas ele quer, acho que quer. Talvez não saiba muito como fazer. Mas sabe manifestar. Mas sabe manifestar. De que maneira a política entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso e fui para a universidade e praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, né, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda. Né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prado e do Elias Chaves Neto. E eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E eventualmente o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Até que veio a questão da Hungria, a invasão da Hungria, o relatório Khrushchev, então acabou tudo isso, né? E passei um longo período, enfim, outra vez voltando só para os estudos. Em que sentido? Não. Movido a senso comum? Não. Movido a senso comum? Cartesiano não. Muito amigo dele, não. Eu não acho que ele seja cartesiano. Eu acho que ele tem muito mais, e isso é a força do Lula. Ele é muito mais Mário de Andradiano, mais macunaímico que cartesiano. Certo. Né? O que é a força dele, porque o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Mas não no sentido de falta de integridade. Mas depois explicar isso. Não no sentido de falta de integridade. Encharcado de senso comum. No sentido de consenso comum e aquilo que ele próprio disse, eu sou uma metamorfose ambulante. Não foi o Lula quem disse isso? Isso é uma frase macunaímica. Não é cartesiano. Mas talvez por isso o senhor disse que em 2014 o senhor acredita na volta do Lula. Não, se na volta não, na candidatura. Eu acho que... Porque esse é um problema dele, eu sei lá, ele tem todo o direito de ser candidato em 2014, né? E acho que... O senhor não tem dúvida de que em 2014 ele está no páreo. Eu acho que ele está no páreo. Eu acho que ele está no páreo porque o Lula tem, enfim, ele tem um cacife, ele é político profissional. Né? Ele não vai voltar para ser diretor de sindicato ou... E depois eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal, mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade, queria modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença
nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. E fui obrigado a sair do Brasil. Aí, exílio, ditadura. Então, isso é que me levou de novo a ter uma participação mais ativa na política. Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantis de direita do Mackenzie e de esquerda da filosofia da USP, durante o regime militar, em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc., mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruth Cardoso, ao lado do presidente eleito, que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Éramos todos, pois levamos 2 anos lendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda-direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real com a questão social, com a dívida social que esse país tem com a sua população, e as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda. O professor Hélio Jaguaribe escreveu recentemente o seguinte: Lula não é uma pessoa comum, Lula é um mito político. Um lulismo já bem maior que o petismo, de padrão getulismo, janismo, brizolismo, ademarismo. E um mito só pode ser confrontado e até derrotado por um outro mito. E cadê esse outro mito? Olha, eu acho que isso não é verdade, porque eu derrotei o Lula 2 vezes, no primeiro turno. Né? E ele já era um mito. Ele era, naquela época eu dizia, ele é um símbolo, mais do que um líder. Né? Então eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a gente mitifica um pouco as condições políticas e as próprias pessoas, sobretudo quando estão no exercício mitifica o mito. O mito. Agora, por outro lado, ao dizer isso, eu não quero negar ao Lula as qualidades que ele tem, né? E a capacidade que ele tem de responder aos diferentes auditórios, de capacidade até de agradar os diferentes auditórios. O senhor outro dia definiu Lula como um cartesiano.